Sala de Conversa. Apresentação: Ana Paula Lima. 10h05. Muito bom dia a você que nos ouve na FM 95.5. Esta é a Rádio Povo CBN, no ar com Sala de Conversa, o seu programa de cultura e comportamento das manhãs de sábado. O bate-papo de hoje trata da maior fonte de inquietude que existe, o outro. O livre-arbítrio e o acaso fazem com que o outro não se encaixe nas regras previsíveis da matemática e, portanto, por mais que às vezes pareça, nós nunca o conhecemos o suficiente. Conhecemos o outro pelo que ele nos diz e pelo que nos dizem dele. Na vida frenética das grandes cidades, conhecemos os distantes de nós pelos jornais, pelas novelas, filmes, que muitas vezes omitem parte importante da história. Uma manifestação por moradia, por exemplo, nem sempre é contada do começo. Do histórico de desigualdade econômica, das benfeitorias públicas exigidas pela especulação imobiliária que encarecem o custo de vida em determinadas regiões e expulsam os mais pobres, da priorização de supostos avanços urbanos que exigem sacrifícios caros demais de quem nem pode pagar. Geralmente os jornais contam só o final, falam sobre uma manifestação pacífica ou não, listam danos a patrimônio e pessoas presas. Entendemos que estamos bem informados, formamos nossas opiniões e inflamamos as discussões com os amigos. Mas existem coletivos que contam o outro lado da história. O Nigéria, por exemplo, o coletivo aqui do Ceará, ficou famoso em todo o Brasil pelo documentário Com Vandalismo, uma cobertura das manifestações de 2013 em Fortaleza com foco nos chamados Black Blocs. A nova realização do Nigéria é o documentário Defensores, lançado na última quinta-feira no cinema do Centro Dragão do Mar. O longa aborda realidades de grupos, entidades e movimentos de todo o Brasil que atuam na promoção de direitos em questões nem sempre contempladas a contento pelas grandes empresas de mídia. E para nos contar do que se trata esse filme e da importância das discussões presentes na obra, conversam conosco o integrante do Nigéria e diretor de Defensores, Bruno Xavier, o advogado da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, RENAP, Cláudio Silva, e o artesão representante da comunidade Lauro Vieira Chaves em resistência às remoções pelo VLT de Fortaleza, Ivanildo Teixeira, homenageado no lançamento do filme. E você contribui com o nosso bate-papo pelo telefone 3066-4030. Bom, quero agradecer a presença de todos e já emendar a primeira pergunta que eu vou dirigir ao Bruno sobre o título do filme, né? Que no lugar do último E, de Defensores, traz um X. Qual o significado desse X? Bom dia. Bom dia a todos e todas. O significado do X é uma unificação dos gêneros, né? Pra gente também, a gente sabe que a nossa língua, ela tem uma predominância machista e por uma escolha nossa, a gente preferiu utilizar o X, a letra X, ao invés de E, que seria o convencional, para a gente poder estar abordando tanto os defensores e as defensoras que fizeram parte do filme. Bacana. E quem for assistir ao Defensores no Cinema do Dragão do Mar até a próxima quarta-feira vai encontrar o quê, Bruno? Defensores, quem vai assistir vai encontrar um panorama do cotidiano e da luta dos defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil, né? O filme aborda 5 pautas de defesa de direitos humanos, né? A pauta da moradia, a pauta da diversidade sexual, a questão dos impactos das mega-obras no Brasil e a questão do acesso à justiça. Ele foi realizado nas 5 regiões do Brasil. A gente foi para Curitiba, a gente foi para Dourados e fomos para o Pará, né, Altamira, e em Fortaleza e São Paulo. É um filme que, na realidade, ele tem como função, assim, apresentar o cotidiano desses defensores, né? Entender que direitos humanos é entendido como uma entidade abstrata que se realiza, que faz coisas, inclusive defende bandidos, e isso é uma construção bastante preconceituosa, né? Dessa questão ilimitada, né? Então, o filme Defensores, a pessoa que vai assistir vai entender quem são esses defensores, o porquê que eles lutam, onde eles lutam, como eles lutam, quais são as dificuldades que eles passam por isso, e entender que são indivíduos, que são pessoas, como todos nós, né? Ao longo do nosso programa, nós vamos debater cada pauta aí abordada pelo filme, e eu quero aqui a contribuição do Cláudio, né, que contribui lá com um dos depoimentos do filme, né, Cláudio? Que discussão é levantada lá por você? Bom dia. Bem, bom dia ouvintes.
Foi uma feliz surpresa participar do vídeo dessa forma. Eu já conheci o trabalho do Nigéria e até utilizo os vídeos do Nigéria nos nossos debates sobre a defesa de direitos humanos, como com o vandalismo, sucata de plástico também, que foi feito na região da Chapada do Apodi. Mas, enfim, a gente foi flagrado, digamos assim, num momento muito importante. Eu sou advogado e atuo na defesa de pautas trabalhistas na região de Limoeiro do Norte e Chapada do Apodi, lado cearense. E no caso específico foi o julgamento de um recurso que trata da morte de um trabalhador, o recurso no Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Ceará, a morte de um trabalhador que, na nossa argumentação, ele morreu em função de trabalhar diretamente com agrotóxicos, o trabalhador Vanderlei. Ele trabalhava especificamente na confecção da calda tóxica que era borrifada sobre a lavoura. Então ele pegava os ingredientes, os venenos, misturava e passava para o setor que era borrifado. Era um trabalhador jovem, menos de 30 anos. Ele teve um problema hepático gravíssimo, em 3 meses dos primeiros sintomas até a morte dele. E uma morte bem trágica de um jovem. Logo, a partir da morte, a viúva, a Gerlene, nos procurou. Nós já fazíamos esse trabalho lá na região. E nós ingressamos com essa reclamação trabalhista, que além de aspectos trabalhistas particulares, horas extras, algumas questões de natureza trabalhista, discutimos o dano moral e material em função dessa morte. Então foi uma ação relativamente difícil, porque não há precedentes, muitos precedentes no Brasil sobre isso. Houve um trabalho muito importante realizado pelo grupo de pesquisa Tramas, da Faculdade de Medicina da UFC, coordenado pela doutora Raquel Rigoto. E um trabalho de mobilização social também muito grande, dos movimentos sociais, movimentos sindicais, da igreja. Até que depois de quase 5 anos de ação, a gente teve, primeiro em primeira instância, na Justiça do Trabalho em Limoeiro do Norte, a empresa Del Monte, que é uma das maiores empresas de fruticultura do mundo, recorreu e a gente teve essa confirmação, que ficamos muito felizes com esse trabalho. E aí é um momento que é registrado no vídeo, da confirmação pelo Tribunal Regional do Trabalho. A gente está aguardando ainda recurso, vai ser julgado ainda um outro recurso pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas o simples fato de ter tido essa decisão já dá uma esperança para milhares e milhares de trabalhadores rurais que sofrem com contaminação, às vezes nem sabem que estão contaminados, porque os sintomas muitas vezes aparecem vários anos depois do trabalho. Às vezes o trabalhador saiu da empresa, foi demitido, e depois de algum tempo alguma doença se manifesta, né? Então, na verdade, apesar de me considerar, através desse trabalho, nós advogados populares também defendemos direitos humanos, mas o vídeo conta essa história, né? Uma história, até comentei com os colegas do Nigéria, são histórias às vezes ocultas, de pessoas simples, né? Não são pessoas que no cotidiano transformam a sua vida num exemplo de luta por direitos humanos, né? E aí, realmente, é o Vanderlei e a sua esposa Gerlene que estão lutando, que estão se dedicando e chegamos nessa vitória, né? O nosso trabalho só vem a contribuir um pouco com isso. E essa história nos toca também em razão do dano moral ao trabalhador, mas a gente come, Isso, não é? O produto que acabou motivando a morte, né? E saber que isso está se replicando no interior. Gente, estamos de volta com Sala de Conversa de hoje. Ao meu lado, o diretor do documentário Defensores, Bruno Xavier, o advogado da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, Cláudio Silva, e o representante da Resistência às Remoções pelo VLT de Fortaleza, o artesão Ivanildo Teixeira. Você segue participando conosco pelo telefone 3066-4030. Bom, conforme dito no bloco anterior, o Ivanildo está aqui com a gente. Ele mora na comunidade Lauro Vieira Chaves, no Vila União, geograficamente ao lado do aeroporto Pinto Martins, mais do lado da pista de aviões, não é isso, Ivanildo? Isso. Não do terminal de passageiros. Bom, essa comunidade é uma das 22 que ficam nas margens ali dos trilhos da antiga Refesa, né, que vai da Parangaba ao Mucuripe, que foram comunicadas de desapropriações para a construção do VLT. O VLT estava previsto no pacote de obras da Copa, mas os trabalhos estão parados desde maio do ano passado. Com isso, houve um grande movimento de resistência para impedir a remoção dessas famílias. Ivanildo, mesmo com toda essa luta, deu para torcer para o Brasil
na Copa passada ou a comunidade comemorou aí o 7-1 para a Alemanha? Bom dia a todos e a todas, né, os ouvintes. Deu para torcer um pouquinho, né, mas não com aquela empolgação de algumas Copas atrás, porque aí, na realidade, o pessoal foram retirados das suas residências, né, então estava muito preocupado com o direito à moradia, e aí não teve aquela torcida toda, mas a gente conseguiu torcer ainda um pouquinho, apesar de 7-0 aí, 7-1, a gente ainda torceu ainda. 7-0-1 nem conta, né? Aquilo ali foi nem uma pra- perda nem pra- nada, né? Tem que esquecer mesmo. Bom, mas voltando ao nosso tema, né, Ivanildo? E aí, como é que está a situação das comunidades? Quantas casas foram removidas lá? Hoje a situação da comunidade está já assim um pouco debilitada, né? Porque já foi retirada algumas moradias, né? A moradia lá foram tiradas 66 moradias, onde as pessoas hoje estão esperando ainda pelas unidades habitacionais, né? Que foram prometidas pelo governo, e aí estão no aluguel social. A gente conseguiu com que na resistência e na luta, né, pelos direitos humanos e direito à moradia, a gente conseguiu com que a comunidade toda não saísse, né, na realidade ia ser 203 residências que ia ser retirada, e a gente resistiu, a gente foi à luta, foi à rua, se juntou com os movimentos, né, fomos brigar pelo nosso direito e a gente conseguiu com que só fosse tirado 66 casas. E essa luta começou quando? Quando é que vocês foram comunicados pelo governo? No dia 16 de julho de 2010. Então, de lá para cá, a gente vem lutando. Sem saber se vai sair ou não Sem de saber casa. se vai sair o restante ou não. Agora tem um outro projeto chamado BRT, né, que só mudou as iniciais, que era VLT e agora passou a BRT, que já está ameaçando também a comunidade de ser retirada. Então, a gente já está se organizando novamente, já está resistindo já para poder permanecer no local. Porque, na realidade, todos os moradores lá têm 60, 70 anos lá na comunidade, e aí a gente é que nem árvore, né? A gente foi plantado lá na comunidade e a gente tem raízes profundas dentro da comunidade. Então, a gente briga muito por isso, pelos vínculos familiares, os laços de família, né? O ciclo de amizade que a gente tem dentro da comunidade esse tempo todo, que a comunidade ela é pequena, mas ela é uma família, né? Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, né? Pessoas que trabalham fora costumam ir trabalhar e deixa o filho em casa, e o vizinho da esquerda, da direita e da frente é que pastora, né? E a gente tem todo esse laço de família, então a gente preserva isso, a gente ainda vem daquele tempo de colocar a cadeira na calçada 4 horas da tarde, né, 5 horas da tarde, e ficar batendo papo até tarde, né? Ainda tem aquele hábito ainda das senhoras se assearem à tarde para poder ir para conversar e tudo. Então, a gente preserva essa raiz que a gente tem, que é muito profunda, né? Até essa é uma resistência, né? Isso, Considerando o nosso modo de vida contemporâneo, que está cada dia mais louco, né? E a gente tem toda a liberdade, por isso que eu digo, a gente tem toda a liberdade na comunidade de estar do lado de fora, estar até tarde do lado de fora, porque a gente tem total segurança, né, na comunidade. E assim, a gente preserva isso daí e a gente está segurando com unhas e dentes para poder resistir até onde puder, junto com os movimentos. Legal. Voltando aqui ao filme, vou perguntar ao Bruno, como é que foi esse processo de realização do filme? Quando é que começaram as gravações? Quanto foi que custou? De onde é que veio essa verba? Certo. O filme, na realidade, ele faz parte de uma campanha, Somos Todos Defensores, que é alavancado por entidades de defesa de direitos humanos, como a plataforma ADESC Brasil, Justiça Global, o Intervozes, dentre outros, com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, né? O Intervozes entrou em contato com a gente para a gente começar a pensar essa campanha na parte da comunicação. Então, antes mesmo de ser realizado o longa Defensores, a gente realizou 10 entrevistas com 10 defensores de direitos humanos do Brasil, lá em São Paulo, pegando diversas pautas que, inclusive, enfim, como é uma vasta quantidade de lutas no Brasil, a gente não conseguiu colocar no documentário como um todo, mas que também estão dentro da internet, é só acessar e enfim, vocês vão ter acesso também a outras pautas. O filme ele começa com a ideia do Roger, da Yara e do Danilo de pensar uma obra que conseguisse englobar a questão dos defensores de direitos humanos do Brasil, né, para que a gente conseguisse mostrar como é na prática isso, né, como é um processo, enfim, que as pessoas, que existem pessoas, né, e que essas pessoas não são necessariamente advogados ou não, são pessoas também que enfim, que estão no cotidiano direto de interferência, principalmente do Estado, né, assim, o Estado brasileiro é o vilão maior dos direitos humanos no Brasil, né? E então, a gente tinha a verba era aproximadamente R$40 mil,
era uma verba pequena, mas a gente investiu e foi atrás de fazer um filme no Brasil inteiro, porque havia essa importância, né? E a escolha dessas pautas foi também pela urgência delas, né? E porque também, enfim, elas representavam outras pautas, né? Por exemplo, você vai para a pauta de moradia do MTST lá em São Paulo, você não encontra só a questão da moradia dentro do capítulo do filme, né? Você vai encontrar também a questão do machismo, né? Muitas mulheres que ocupam, enfim, nas cidades, nos centros urbanos, elas acabam se divorciando do marido porque o marido não aceita que ela lute sozinha, que ela vá para um acampamento. Então, por exemplo, você tem 3 mulheres que falam dentro do filme e todas essas 3 mulheres tiveram que se divorciar do marido porque o marido não aceitava. Então, a gente tem outro caso de machismo aí dentro, né? E diversas outras pautas, né? Você tem a pauta de Belo Monte, não é só também... A questão de Belo Monte é muito maior do que só um impacto ambiental. Existe um impacto social, são 20 mil famílias que foram tiradas do lugar delas, né? Existe, além também dos impactos ambientais, uma interferência do Estado brasileiro de forma violentíssima com indígenas, com tantos outros grupos sociais, né? E, enfim, dentre outros tantos. Aí o filme foi realizado em aproximadamente um mês assim, de gravação e uns 4 meses de edição. Quando a gente terminou, a gente viu a necessidade de buscar outros espaços, além do espaço da internet, que já é um espaço bem consolidado da gente, e espaços como cineclubes e outros tantos meios de exibição. A gente decidiu entrar no cinema, que já é uma coisa mais ousada da Nigéria, mas pensar esse espaço como um outro espaço de divulgação, né? Um espaço de debate. E aí, 40 mil reais não dava para fazer tudo isso. Porque pode parecer muito, mas tem que viajar para 5 regiões do Brasil. Dourados fica no Mato Grosso. Isso. Aí você tem que ir lá para o interior do Mato Grosso, aí tem que ir para Curitiba, e tem que ir para São Paulo, e tem que editar, e tem que levar o maquinário, e tem que comer, né, gente? Porque essas viagens, né? Tem que se alimentar. Tem que ter um lugar para dormir. 40 mil reais pode ser pouquinho, né? pra isso. E foi, mas deu certo, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi atrás do financiamento colaborativo e teve ajuda aí de de centenas de pessoas que, enfim, colaboraram financeiramente de diversas escalas e a gente conseguiu finalizar o filme, que é um outro processo bastante caro desse processo de produção do cinema, mas que foi bastante prazeroso, né? Quinta-feira a gente vê esse filme num telão e ver uma sala lotada. Dá uma emoção, né? É muito importante, né? Mais que talvez uma emoção, mas assim, pra gente é um espaço importante, né? Um espaço que a gente consegue, mais um espaço de divulgação dessas pautas, né? Vou fazer aqui uma pergunta por Cláudio, porque a gente está falando aqui de movimentos populares e tal, e muita gente tem esse imaginário sobre advogado, de que é uma profissão glamurosa, que você se forma advogado e fica rico, né? E você foi na contramão disso. Você sempre se interessou por causas populares? Isso está crescendo entre as pessoas que estão se formando em direito? Olha, como toda profissão, você toma posições, né? Os médicos, engenheiros, enfim, na nossa sociedade você não pode deixar de tomar posições, né? Não existe ficar em cima do muro. Então, nós fazemos parte de um movimento de advogados, né, que se articula em torno de uma rede, como você falou, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, que reúne advogados, estudantes e outros profissionais do direito, mas principalmente advogados, que atuam na defesa da pauta de direitos humanos e de movimentos sociais. Então, isso vem, na verdade, não da própria advocacia, interessante. Apesar de ter, antes da rede, experiências, né, e grandes advogados que atuaram na ditadura militar, enfim, o Brasil tem uma história bonita de advogados e advogadas comprometidos com a democracia. Mas vem de uma leitura dos próprios movimentos sociais. Quem incentiva a criação de uma rede de advogados para atuar na defesa de pauta de direitos humanos são os próprios movimentos sociais, principalmente o MST, no caso da RENAP, que viu que o judiciário estava sendo utilizado. Esse exemplo, né, que é da Lauro Vieira Chaves, é um bom exemplo de como muitas vezes o judiciário, ou por omissão, ou por uma ação deliberada, ele age contrário aos direitos da população. Então, viu-se a necessidade de articular advogados, advogadas e profissionais do direito que possam se preparar, se organizar, fazer estudos em conjunto para atuar
não só no judiciário, mas nele, principalmente, na defesa de direitos fundamentais. Então, a gente faz parte dessa rede, já faço há 10 anos, já desde estudante, e nós temos muitos desafios, né, ainda, e crescentes esses desafios. O defensor está aí para mostrar, não é, que os desafios são grandes. Tem repórter CBN na fila, depois tem mais Sala de Conversa. Sala de Conversa. Voltamos com Sala de Conversa de hoje, falando sobre o documentário Defensores. Ao meu lado, o diretor do filme, Bruno Xavier, o advogado da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, Cláudio Silva, e o representante da Resistência às Remoções pelo VLT de Fortaleza, o artesão Ivanildo Teixeira. Ivanildo, você representa aqui uma luta polêmica, né, que é por moradia. Muita gente não acha essa uma pauta legítima, alegando que essas margens de trilhos foram ocupadas de maneira irregular. Você acredita que filmes como Defensores e outras iniciativas populares serão capazes de mudar opiniões como essas? Com certeza será, porque assim, tem muitas pessoas aí que não conseguem ver esse lado, né? Segundo, a gente já está lá há 60 anos e nunca foi falado que lá era área da União, né? Inclusive, o próprio aeroporto, que não era para ter sido feito aqui, era para ter ido para o Eusébio na época, né? Então, aproveitaram a pista de 1945 e construíram o aeroporto lá, né? Para ter essa pista de pouso. E aí eles delimitaram lá a marca dele, dizendo, ó, daqui para dentro é da União e o resto que sobra não tem dono. Então as pessoas foram chegando das cidades, dos interiores, né? Foram se afastando da cidade, porque do centro da cidade que ia sendo expulso de lá, e foram se constituindo nessas beiras do trilho onde tinha esse espaço para se construir. E assim, a gente hoje está tentando mostrar para o povo que não é desse jeito que o governo está dizendo e que está pensando, né? A gente tem direito à moradia, que moradia também não é só 4 paredes, né? A moradia hoje, ela engloba tudo, né? A sua vizinhança, o seu laço de família, os seus comércios. Então, isso é moradia. Então, a gente resiste para isso, para poder ter esses privilégios, ter esse direito que é fundamental para o ser humano, né? Que além de alimentação, de saúde, de educação, também a habitação é muito importante. Então, aquelas pessoas que hoje estão na luta, que brigam por habitação, por moradia, tem que permanecer firme, porque é uma luta muito importante. Pois é, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Cláudio, né? Aproveitando do fato, Cláudio, de você ser advogado, né? Tem uma questão que me inquieta muito, porque nós tivemos um escândalo recente, né, envolvendo o Poder Judiciário aqui no Ceará, sobre a venda de habeas corpus, venda feita por desembargadores, né? Ou seja, se quem é responsável por garantir os direitos individuais e coletivos, sobre o qual a gente está conversando aqui, está envolvido em corrupção, fica difícil reverter algumas injustiças. Você acredita na capacidade do aparelhamento do Estado, como é hoje, de promover direitos fundamentais, ou as instâncias de poder, elas estão muito submetidas ao capital econômico? Olha, nós temos que exigir, né? Assim, claro, nós acreditamos que a mobilização do povo organizado, dos movimentos sociais, tem essa capacidade de exigir. Em relação ao judiciário, eu acho que aflorou, né, foi importante essa denúncia vir à tona, e aí deve até se parabenizar o ex-presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Brígido, porque o judiciário não está isento de situações de corrupção. A população, ela vê de forma muito atenta, principalmente pela imprensa, casos de corrupção nos governos, no parlamento também. Se discute muito o parlamento, se discute muito o executivo, mas a gente tem o judiciário como uma instância isenta de falhas, de pessoas que usam o poder judiciário para se beneficiar. Então, acho que esse debate ele deve ser visto, primeiro, com caráter punitivo. Deve-se buscar punir de forma exemplar. Se citou 4 desembargadores, isso é muito grave. Provavelmente há envolvimento de outros profissionais do direito também, mas, enfim, corre em segredo de justiça, a gente não tem acesso ao detalhe das informações. Mas, principalmente, a população, a imprensa, né, muito importante a participação da imprensa, de que nós precisamos democratizar o sistema de justiça. Isso é uma pauta que a RENAP discute nacionalmente. Né? Precisamos ver que o judiciário, assim como os outros poderes, deve ser aberto à população. Se for para pegar o exemplo da pauta de moradia,
Os juízes devem receber as partes para debater os efeitos das suas decisões, né? Esse juiz encastelado, que dá uma decisão que influencia milhares de pessoas, ele não deve ser um juiz fechado, né? Esse paradigma de juiz, de judiciário, ele deve ser revisto, né? Ser aberto para a população para discutir, sim, os efeitos de suas decisões, né? Sob pena de se fechar a tal ponto de permitir a ocorrência de situações de corrupção como essa, né? Então, a gente entende que, e estamos atentos a isso, deve haver uma punição exemplar desses casos e deve abrir o debate sobre a democratização e a transparência do judiciário cearense. A gente já falou aqui sobre a luta por moradia, já falou das questões envolvendo o uso de agrotóxicos, né? Mas tem uma questão fundamental, que é a de gênero, né, também abordada no filme, que está trazendo uma animosidade grande no Brasil, né? Aqui em Fortaleza foi rejeitada uma proposta aí no Plano Municipal de Educação, né, que propunha a discussão de gênero nas escolas, não é? Como é que a gente pode... Porque me parece que as pessoas já estão informadas sobre isso, mas elas realmente rejeitam a ideia de que o gênero é uma construção social. Então, de que maneira a gente pode sensibilizar a sociedade? De que maneira os defensores propõem esse debate? Certo. No caso do defensores, eu acho que é um debate que está bem visibilizado, mas ele ainda é um tabu, né, que foi construído. Então, isso é muito complicado das pessoas entenderem que uma travesti, ela quer só ser chamada pelo nome que ela quer ser chamada. E é muito simples isso. Ao invés do nome de batismo dela, que seria, sei lá, João, ela quer ser chamada de Fernanda. E isso é uma coisa tão simples, né? E não é uma questão que vai infringir nada, assim, né? Como é que uma pessoa não pode andar de mão dada? Como é que uma pessoa não pode escolher a sexualidade que ela quer ter, entendeu? Então, assim, o que o Curitiba Mon Amour, que é um dos capítulos que a gente colocou no filme, ele traz muito essa ambientação do que essas pessoas querem enquanto direito, né? Porque parece que elas querem muito, né? Querem além do que outras pessoas têm. Violar a família, né? Esse discurso é muito recorrente. É muito. Inclusive, também visibilizar, assim, a questão da violência, né? Curitiba já foi a capital com o maior índice de assassinatos de gays, lésbicas e travestis, né? Então, a gente para além, assim, de uma questão, talvez essa pessoa também tenha esse direito, uma questão do direito à vida dela, né? A cada 28 horas no Brasil é morto um gay, uma lésbica ou uma travesti. Por ser gay, só por lésbica e travesti. Só por porque isso. As pessoas dizem que isso é privilégio, mas alguém diria na Alemanha nazista que seria um privilégio proibir a morte de judeus ou tornar um crime hediondo? Isso é um absurdo, assim, né? Então, a gente tenta visibilizar essa pauta como outras tantas, assim. A questão, acho que também não é uma proposta didática, assim, mas é ver as pessoas enquanto pessoas, ver defensores enquanto pessoas, né? Ver essas pautas enquanto pessoas, né? Não é uma pauta de moradia, não é? São pessoas lutando, entendeu? Essa é a grande questão dos defensores, assim. É humanizar essas pautas e essas informações de uma forma real, palpável, né? Não pensando de uma forma abstrata, né? Chegamos ao fim do terceiro bloco. Depois do intervalo, tem mais Sala de Conversa. Estamos de volta com o Sala de Conversa de hoje. Estão comigo o diretor do documentário Defensores, Bruno Xavier, o advogado da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, Cláudio Silva, e o representante da Resistência às Remoções pelo VLT de Fortaleza, o artesão Ivanildo Teixeira. Cláudio pediu para comentar a fala do Bruno no bloco anterior. A gente já estava aí com o tempo esgotado, mas agora sim, Cláudio, a palavra é sua. Então, assim, sempre parabenizando o trabalho, né? Porque o vídeo... O filme ele tem duas características que eu acho que são importantes para a luta dos direitos humanos no Brasil hoje. Primeiro, de conteúdo, é mostrar que a luta por direitos humanos é uma luta, como diz a campanha, de todos e todas, né? O nosso ouvinte que está nos acompanhando agora, ele tem direitos humanos, atendidos ou não, mas que merecem o respeito. É a moradia, é a segurança pública, é a alimentação, é a qualidade de vida da sua família. Então, esse estigma de que direitos humanos é coisa de bandido é uma coisa não só equivocada, mas que traz prejuízo à própria população. Aquele trabalhador desempregado, ele tem direito a um trabalho.
A mãe que não tem onde deixar a filha porque não tem uma creche, a filha dela tem direito à educação. Então, a gente tem que conversar com a população de que direitos humanos são direitos da população, né? Muito para além desses estigmas. E a segunda grande, né, contribuição do vídeo é de forma. Chegar ao cinema, uma linguagem rápida. É bom assistir filme, a gente gosta de assistir lá, às filme. 6 né? da tarde, no cinema do Dragão, que é Então, um ir cinema no Dragão do Mar belíssimo, assistir um né? bom filme, né? Ter acesso à internet depois, que hoje é uma ferramenta muito importante. Então, levar ao máximo de pessoas essa mensagem, que direitos humanos é um direito seu, nosso e de todos nós. Uhum. Depois de mais esse Filho do Nigéria, Defensores, né? Que outros projetos vocês têm em mente, Bruno? A gente tem alguns projetos, na realidade, né? A gente está sempre trabalhando muito, porque as pautas são muitas. Mas existe uma ideia ainda que ainda não está formada, mas a ideia de tentar fazer um novo filme relacionado, assim, com uma temática bem parecida com as dos Defensores. A gente está com longa-metragem em processo para falar sobre a questão do medo do outro, né? Que é hoje também assim, quando a gente estava falando aqui no intervalo, falar da redução da maioridade penal, é uma questão com medo do outro, né? O que isso pode acarretar a nós, né? E continuando na pauta de moradia, a gente continua sempre fazendo produtos relacionados a isso. A gente está para lançar uma série de 3 capítulos na internet sobre a questão da moradia em Fortaleza, discutindo 3 pontos específicos daqui da cidade, né? Como é que as pessoas têm acesso aos vídeos do Nigéria na internet? É pelo YouTube e principalmente pela nossa página no Facebook, né, Nigéria Filmes. Nigéria Filmes. E provavelmente, acho que daqui a um mês a gente vai estar tendo o nosso próprio site, que daí a gente vai poder estar divulgando para vocês. Ah, bacana. E falando da RENAP, Cláudia, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, como é que as pessoas que têm alguma questão de violação de direitos podem recorrer à RENAP? Olha, nós temos uma página no Facebook também, RENAP Ceará, e também eu faço questão de divulgar o trabalho do escritório Frei Tito de Alencar, que é o escritório de direitos humanos da Assembleia Legislativa, onde eu trabalho. O telefone é 3277-2687 e o e-mail freitito@yahoo.com.br. Nós atendemos a população sobre várias questões, damos os devidos encaminhamentos, mas principalmente graves violações de direitos humanos. Bacana. Benildo, para a gente finalizar o nosso programa, eu quero saber de você. Você ingressou numa resistência também porque a sua casa seria removida para as obras do VLT e acabou sendo, né? Nessa atividade, você conheceu outras pessoas, inclusive de outros estados, outras histórias, e pôde testemunhar que a violação de direitos de atinge muita gente, não é? Então, a partir dessa experiência, por que você acredita que quem está nos ouvindo deve se solidarizar com causa que não os atinge diretamente? Qual a importância de defender uma causa que não é sua? A solidariedade, né? O jeito humano da pessoa sempre tem que estar presente na hora que a pessoa precisar. Então, assim, no meu caso, eu fui atingido, mas fora eu, muita gente ia ser atingida, né, dentro da comunidade. Então, a gente vem na solidariedade de ajudar essas pessoas, e na luta que eu fui brigar por mim, eu acabei brigando por todo mundo. E aí, depois eu fui muito gratificante com isso, porque eu vi que a gente merece ajudar as pessoas, né? Brigar pelo direito das pessoas, porque tem muita gente que não sabe ou não tem interesse, né? E não tem conhecimento, e a gente tenta mostrar, junto com a luta, mostrar para essas pessoas que todo mundo tem direito a alguma coisa, né? Desde que você vá atrás, que você lute, você tem direito. E aí foi muito importante, eu com essa luta, desde 2010 eu viajei, fui para várias cidades, né? Acompanhei já o Bruno para várias viagens também. Vendo a luta, vendo o sofrimento das pessoas, que não é diferente daqui, né? É a mesma luta daqui, o mesmo sofrimento que as pessoas têm aqui em Fortaleza, por moradia. Em outra cidade também a mesma coisa, tem cantos aí tem cidades que é até mais truculenta do que Fortaleza, mas assim, a gente quer dizer para esse pessoal que sempre vai haver luta por alguma coisa, ou por moradia, ou por seu direito, né, ou por saúde, sempre vai ter e sempre vai existir. Então, que as pessoas se engajem na luta, venham dar uma solidariedade para essas pessoas, né, para quem está na luta, e venha participar.
Bacana, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Bruno, do Cláudio e do Ivanildo, né? Conversaram conosco sobre o documentário Defensores, em cartaz no Cinema do Dragão do Mar até a próxima quarta-feira, sempre às 6h, correto? 2 sessões. 2 sessões, olha aí. A gente tem a sessão das 5h40 e a das 7h30, na Sala 2 do Dragão do Mar. 2, né? Sala 2. Então tá aí, olha, não dá para perder. Defensores em cartaz lá no Dragão. Este programa teve trabalhos técnicos de Kiko Gomes, a assistência de estúdio de Cristina Silva, o noticiário local de Alan Dantas, a produção também de Alan Dantas, a editoria-chefe de Selma Vidal, a coordenação de Faria Júnior e a direção geral de jornalismo de Arlen Medina Neri. Apresentação Ana Paula Lima. Muito obrigada pela sua companhia. Na sequência, Repórter CBN e em seguida, Saúde do Povo com Evaristo Nogueira. Bom fim de semana. Sala de Conversa.